Zaguete espanou, com o Livro pro centro e gol! Números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira. Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Em uma casa de tábua, às margens do córrego Botafogo, antes mesmo que cortassem as fitas de inauguração da nova capital, nasceu o descendente de Solon de Almeida e Noêmia Barsi. O garoto recebeu o nome de Vicente, homenageou o povo indígena com a inclusão de Arican em seu registro, mas o que poucos sabiam que carregaria por toda a vida o espírito pioneiro dos fundadores de Goiânia, a garra dos nativos e o amor incondicional pelas cores branco e preta. Desde pequeno teve o esporte em sua rotina. Tem como orgulho ter jogado bola no chão de terra batida da recém-aberta Avenida Tocantins. Reconhece, foi um atleta de poucas qualidades, um mero participante. Pela característica ousada, irreverente e levada, foi colocado em um colégio interno. Conheceu o basquete, no entanto, este jamais conseguiu despertar o amor já sentido pelo futebol. Mesmo com tantos familiares do lado esmeraldino, nada foi obstáculo para amar o Goiânia Esporte Clube. Jogou nas categorias de base, vibrou nas arquibancadas do Galinheiro, pois sabia que o Galo em campo era certeza de muitas alegrias. Virou dirigente, ocupou várias diretorias até chegar ao cargo de presidente executivo do clube. Tem como referência a enorme quantidade de jogadores revelados. Lutou, dedicou, sofreu, sorriu e chorou. E se afastou. Mas está de volta. Vicente Arican de Almeida assume a responsabilidade de levar o Goiânia Esporte Clube de volta ao caminho das glórias, unindo o passado ao futuro. E que estes brilhem em tons alvinegros e ao som do galo carijó professor Kirikiki. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Nesta edição do Futebol de Goiás e suas histórias, temos a honra de ter ao nosso lado Vicente Arican de Almeida. Por Vicente Arican de Almeida, quem é Vicente Arican? Vicente Arican de Almeida é filho de Solon Edson de Almeida e Noêmia Barsi de Almeida. São dois fundadores de Goiânia juntamente com o interventor. Meu pai veio para Goiânia em 1932, antes do interventor Pedro do Vico, legalizou Goiânia,
E eu conheci Goiânia com 5 casas, praticamente. Casa do Interventor, Joaquim Câmara Filho, na 16, Heitor ali na Goiás, doutor Heitor Fleury, a nossa na Tocantins, o Popular, Grande Hotel, Marmotel e Santa Maria. Conheci Goiânia nessa situação. Até o senhor pegando a data de nascimento, de 1936, o senhor nasceu antes do que a nossa capital. Além desse cenário, o que mais te chama a atenção? O que te lembra muito dessa Goiânia, que hoje é bem diferente do que a gente acompanha atualmente? A primeira rua que foi asfaltada em Goiânia foi a Avenida Tocantins. Nós jogávamos bola ali à noite, né? Pra você ter noção, não tinha asfalto ali. Então eu sou ainda da história que Goiânia não tinha asfalto. Foi do começo realmente. Nasci naquelas casinhas de tábua ali no Botafogo, lá embaixo, né? E fui criado aqui com muita amizade, que é o que eu preservo muito, porque Deus me dando saúde e amizade, o resto eu dou conta. Então, graças a Deus, eu tenho uma vida muito boa, porque fui criado em Goiânia, estudei fora, em Uberaba, estudei no interno no Ateneu por 8 anos, porque eu merecia ficar interno, né? Mas por que o senhor merecia? Porque eu era meio complicado. A minha mãe teve 10 filhos, então eu fui sempre assim mais disperso e dava muito trabalho para eles, para os pais, então eles me metiam no internato sem dó e só saía nas férias. O senhor citou o nome da mãe do seu, só pode repetir, por favor? Noêmia Barce de Almeida. Barce é um nome conhecido do futebol goiano, né? Principalmente, assim, se fala muito de Lino e Carlos Barce como fundadores do Goiás. Qual que é o parentesco do senhor com os dois? E qual a relação que o senhor lembra que os dois tiveram com Goiânia? Eu lembro dessas duas pessoas que me engrandece muito, porque eles fundaram Goiânia, são meus tios, Lino e Carlos Barce. Então, Carlos Barce, o Lino faleceu ainda jovem, ele era vidraceiro, e colocando uma telha de vidro ali onde é que foi da HP, na Avenida Goiás, ele caiu naquela época, rachou o crânio e faleceu ainda jovem. E o Carlos Barce, uma semana antes de falecer, ele esteve lá em casa e me contou toda a história que eles brigaram no Goiânia e foram fundar o Goiás. Então, eu sou descendente de uma família também que fundou os dois times. Seu Vicente, o senhor disse que foi obrigado a ir para o colégio interno porque era muito arteiro. E o seguinte, como que o futebol entrou na sua vida? Como que o esporte entrou? Desde pequeno o senhor gostava de jogar bola, de acompanhar o futebol pelo rádio, pelo jornal? Realmente eu sempre pratiquei muito esporte. E o futebol fui juvenil do 18 no Goiânia. Daí veio a minha paixão pelo Goiânia. E eu nos internatos praticava muito esporte em Uberaba. Futebol até não fui um jogador assim, fui um mero participante, mas basquetebol eu joguei muito bem. Eu joguei no Jockey, joguei em Uberaba, joguei em diversos. Onde eu estudava eu era titular do time. Então o esporte sempre prevaleceu na minha vida e eu acho que tem me favorecido, porque se eu estou chegando nessa idade é porque eu pratiquei muito esporte e preservo isso tudo aí. Sr. Vicente, o senhor falou essa questão, né, do senhor praticar esporte, mas o senhor, né, nessa época aqui em Goiânia, o senhor ali na juventude, o senhor acompanhava jogos do Goiânia, ia a jogos do Goiânia, acompanhava aqui, como que era essa rivalidade, Goiânia e Atlético, né, que eram os dois grandes clubes dessa época? Não, naquele período eu ia no Galinheiro algumas vezes, mas fiquei afastado do estádio por muitos anos. Em 1974, quando o Goiânia foi campeão, eu estive, o meu irmão Cristóvão, que é conselheiro do Goiás, me fez comprar um carnê do Goiás na Copa Brasil.
E quando eu fui ao estádio pela primeira vez, novamente no Estádio Olímpico, o Goiânia perdeu para o América do Rio de 4-1. E o Goiás ganhou do Santos com Pelé e tudo de 1-0. Aí o meu irmão me insultou e eu falei com ele, eu ainda vou ser diretor do Goiânia um dia para dar trabalho para vocês, entendeu? E não foi bom para mim não. O senhor falou galinheiro. O que era o galinheiro para quem não viveu aquela época, para quem não esteve naqueles anos? O que era o galinheiro, seu Vicente? O galinheiro é onde nós tínhamos o maior prazer de ir para lá, assistir jogos do Goiânia e saber que o Goiânia ia ganhar. Mas era o Estádio Olímpico? Estádio Olímpico, era o galinheiro. Era o estádio do Goiânia. Por coincidência, teve um conselheiro nosso que era muito ligado ao interventor Pedro do Vico, e ele um dia me disse que fez questão de passar aquele terreno do Estádio Olímpico para o governo. Aquele terreno do Estádio Olímpico pertenceu ao Goiânia Esporte Clube, entendeu? Então eu fiquei muito chateado com isso, de ter voltado aquele para o estado, e hoje nós não temos, praticamente, nós já não tínhamos aqui em Goiânia, porque pertencia a Aparecida. Mas eu espero que hoje o prefeito, o governador, sensibilize um pouquinho, e a hora que nós precisarmos, que nos atendam, porque nós temos um trabalho sério. Pode aí levantar minha vida e vocês veem que eu quero fazer uma coisa séria para o esporte. Não tenho nenhuma pretensão de ser nada na vida, nem político, nem nada. Seu Vicente, nós estamos encerrando o primeiro bloco aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, e a gente pôde conhecer um pouco da sua história, até chegar ao Goiânia. No próximo bloco, nós vamos querer histórias e como era o Goiânia na década de 60, na década de 70 e como foi esse início. Combinado? Combinado. Tá então, Vicente Aurican falando aqui, participando conosco aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias. Você fica com a Linha do Tempo. Linha do Tempo. Década de 80. Em 2 de março de 1983, então conselheiro do Vila Nova, o ex-presidente João Carneiro chegou na sede do clube com sua Mercedes e desceu do carro com os bolsos volumosos. Ali estava o pagamento da premiação pela vitória por 1-0 sobre o Juventus de São Paulo, pelo resultado que classificou o Vila Nova para a segunda fase da Taça Ouro. Cada jogador colorado levou a bagatela de 20.500 cruzeiros. O pagamento do bicho amenizou um pouco o clima do onésio brasileiro alvarenga. Os jogadores já ameaçavam realizar uma greve enquanto o pagamento dos vencimentos de janeiro não fossem regularizados. Um dos líderes do elenco, Erivelto, cobrava uma solução rápida e cogitava treinar apenas em um período. Década de 90. Em 2 de março de 1996, em campo pela primeira fase do Campeonato Goiano, a chamada Copa Pepsi, Goiás e Atlético se enfrentaram na reabertura do estádio Serra Dourada para um público de 18 mil pessoas. O nível técnico da partida não foi dos melhores e o Goiás venceu por 1-0 com um gol marcado por Alex, em cobrança de pênalti. Com a vitória, o Esmeraldino alcançou 14 pontos e dividia então a liderança da competição com o próprio Dragão. O Atlético, do técnico Walter Nascimento, tinha Josenildo, Jairo, Raimundo, Jorge Batata e Jorge Luiz, Helber, Babal, Newton e Paulinho, Genício e Romerito. Ainda entraram Fabiano, Claudinho e Zé Carlos. Já o Goiás era treinado por Otton Valentim, que mandou a campo Kleber, Túlio, Márcio Panturra, Richard e Ronildo, Reidner, Guará, Romeu e Lúcio, Alex e Evandro. Tatal e Marcelo Borges ainda entraram no decorrer da partida. Década de 2000. No dia 2 de março de 2002, em ritmo de treino, o Goiás não encontrou resistência e goleou o Serra do Espírito Santo por 9-0 no estádio da Serrinha. O jogo era válido pela primeira fase da Copa Centro-Oeste. O placar foi construído com facilidade, com 3 gols de Dauri, 2 de Araújo, outros 2 do meia Danilo, um do zagueiro Denis e o atacante argentino
Raul Roganovic também guardou o seu. O Goiás era treinado por Hélio dos Anjos, que mandou a campo Arley, Neném, Denis, Milton Duó e Rodrigo Silva, Tássio, Marabá, Thiago e Danilo, Dauri e Araújo. Durante a partida ainda entraram Jeff Slay, Luciano e o argentino Raul Roganovic. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. De volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, conosco Geliezer, Rafael Bessa, mais um grande personagem do futebol goiano, Vicente Aurican. Vicente, como que foi a sua chegada ao Goiânia? Como era o Goiânia quando você decidiu deixar de ser torcedor e virar um dirigente do Galo? O Goiânia é o seguinte, nós reunimos ali no setor aeroporto. Eu tinha uma residência vizinha num bar e reuni o pessoal do Goiânia, Ademar Ferro, Paulo Roberto Fleury, Garibaldi. E eu ia pra lá bater papo, conversar. Eu não tomo bebida alcoólica. E a turma tomava uma cervejinha e tal, e a gente ficava conversando. Aí a gente comentava sobre futebol e tudo. Um certo dia, eu ia descendo a Avenida Oeste, ali descia, era mão em contramão, e fui cercado por Dr. Milcides Moreira, procurador do Estado. Ele me cercou e falou: o Alado tá te chamando lá no Estádio Olímpico, lá na sede do Goiânia. Aí eu fui lá. Quando cheguei, o Zé Carlos Rangel estava com o microfone me entrevistando como diretor do Goiânia. Eu sempre entrei no Goiânia por essas portas. Então, foi aí que eu comecei. E o Dr. Alado, saudoso Dr. Alado, pessoa da nossa amizade, infelizmente os dois filhos dele foram brigar lá para me derrubar na última eleição, né? O Aladinho e o outro filho dele. E eu fiquei muito triste, porque se tem uma pessoa que teve muita consideração com o Dr. Alado, fui eu. E ajudei ele muito no Goiânia, porque eles sabem disso, né? A questão financeira minha foi pesada no Goiânia nesse período. Então nesse dia eu fiquei chateado realmente com dois torcedores. Esses dois eu faço questão de frisar. E também uma procuração do Jaime Câmara Filho. O pai dele foi meu conselheiro há muito tempo. Ele mandou uma procuração para votar contra mim também. E o doutor Jamil Macedo. Essa ele está me devendo, vou encontrar com ele. E o senhor disse que foi pego de surpresa para ser diretor. Que cargo foi esse que você assumiu inicialmente no Goiânia? E o que você fez de imediato? O Goiânia, quando eu assumi em 75, o João França, amigo nosso, o pai dele até compadre do meu pai, tinha deixado o Goiânia. Então nós assumimos e eu falei, a primeira coisa, conversei com o Luiz Miguel, que tinha sido campeão em 74, que hoje é pai de um genro meu. Falei, Luiz, a primeira coisa que eu preciso é contratar o Tomazinho. Além deles ter sido contemporâneo de escola meu, ele e o Paulinho, ele foi o treinador que foi campeão. Aí, não, vamos lá na casa dele. Aí fomos lá e o Tomazinho exigiu que eu buscasse 2 jogadores em Brasília, o Marco Antônio e o Péricles. E em vez de... Aí o Emerson era filho de um zagueiro, filho do supervisor do Brasília, e eu tive que trazer o Emerson também. Fiz 6 viagens em Brasília, as minhas expensas, e trouxe esses jogadores. Foi quando nós conseguimos montar uma linha com Marco Antônio, Rogério, Péricles, Bill e Eber. Entendeu? E eu acho que essa linha deixa saudade. E o senhor entrou para ser diretor e foi diretor de futebol? Porque eu coletei algumas informações sobre sua história e a sua grande competência era de garimpar e revelar bons jogadores para o Goiânia. Eu fui diretor por 4 anos. Em 79 eu me tornei presidente. O Dr. Alado me entregou a presidência, eu fiquei. E eu sempre quis trabalhar com categoria de base, porque eu acho que o futebol,
se não dedicar a base, ele não chega a lugar nenhum. Os exemplos estão aí pelo Brasil, tá o Santos, né, o futebol goiano mesmo revela poucos jogadores. E, então eu gosto de trabalhar com isso e tive um grande time. Você vê, passou pela nossa mão Hugo, Zé Carlos, Ronaldo Castro, Rubinho, Nilton, Nel, Fagundes, Dalto, Gaúcho. São jogadores que em 85, quando eu dei uma parada e assumiu um outro presidente, esses jogadores passaram para o Goiás, jogadores que o Goiás, por intermédio do Pedrinho Goulart e o Jair Lima, tentaram me pegar por empréstimo e eu não consegui. Eu falava que só vendia o jogador. E depois eles pegaram praticamente de graça. Foi quando o Goiás começou a subir em 85 com esse time jovem do futebol do Goiânia. Nesse período que o senhor foi diretor de futebol do Goiânia, senhor Vicente, quais grandes jogadores o senhor lembra de ter contratado, assim, que vieram para o Goiânia e que com certeza deixou saudade para o torcedor do Goiânia? Eu não queria discriminar, porque eu tive grandes amigos no Goiânia. Não vou falar assim, mas jogadores que até hoje encontram comigo, me cumprimentam, o Ebin, o Odon, Lula. São jogadores que têm uma consideração muito grande comigo até hoje. Então, essas pessoas que estão ainda presentes, estão aqui em Goiânia, é que me deixa... que eu fico satisfeito de ver os comentários que eles fazem a respeito das minhas administrações. Seu Vicente, o senhor disse aí que chegou por volta de 74, 75. Que lembrança que o senhor tem desse título pro Goiânia de 74... Que vem carregado desse fantasma do estádio Serra Dourada? Esse título de 74, eu lembro que eu estava no estádio Olímpico, no lado de cá, quando o Marco Antônio, de raspão, marcou o gol da vitória do Goiânia. E aí foi quando nós ficamos mais ativos com referência ao Goiânia, querendo participar um pouquinho mais. E tive eu brinco muito, mas eu tenho o privilégio de ser respeitado no Goiânia e os torcedores que encontram, essa imprensa nova, por exemplo, o nosso hoje coordenador, o Denubes, o treinador da categoria de base, eles não me conheciam. E por intermédio meu, eles estão adquirindo muitas pessoas querendo ajudar lá. Diz que me ajuda, se eu precisar me ajuda. Vamos ver, eu estou esperando esse pessoal que venha de unhas e dentes e tome conta do Goiânia. E por que o Goiânia não conseguiu ser campeão depois de 74, assim? Porque a gente vê, por exemplo, a gente ouve várias pessoas da imprensa, por exemplo, Dr. Ledes, eles falam com tanto orgulho, o Edson Rodrigues, com tanto orgulho, assim, o Goiânia era uma máquina na década de 40, 50, 60. O que aconteceu com o Goiânia? O que aconteceu com o Goiânia, o futebol tem coisas que a gente não pode revelar publicamente, entendeu? Então, eu acho que dependendo do tipo de conduta... Mas esse programa é para contar a história, Vicente. Mas tem história que dá cadeia. Então, eu prefiro ter sido vice-campeão 3 vezes. Inclusive, tem uma história até interessante. Em 89, o Goiânia caía para a 2ª divisão. Foi quando eu retornei, que eu larguei em 85 e voltei em 89. E... conseguimos ainda classificar, manter na 1ª divisão, lá com o jogo do Mineiros. E eu busquei um jogador, o Guga, com o Atlético Mineiro. O Tomazinho foi lá em casa, ligou pro Tele, o Tele falou que tinha 3 jogadores e decidiu o Guga, porque o Guga não gostava de trabalhar. Com o Guga, eu disputei o título daí 6 meses com o Vila. É para provar que o futebol precisa de bom senso, de trabalho. Sem isso, o futebol não vai para frente. Seu Vicente, o Goiânia durante muito tempo foi considerado o time chapa branca. Por que dessa fama? Essa não é da minha época. Quando eu peguei já era chapa amarela mesmo e custosa.
Isso foi da época de Joaquim Veiga, que foi quando ele foi presidente. Nós temos justamente na história do Goiânia de 70 e poucos anos, a metade foi administração dele e hoje a metade eu tenho participado. Se eu não participei de alguma diretoria do Goiânia, foi essa última que eu quis prestar serviço a ele, mas ele preferiu que eu não entrasse na diretoria. Mas o governo ajudava muito o Goiânia nessa época? Infelizmente foi antes de 75 e eu não posso falar sobre isso. Mas ajudava, porque o governador na época era Goiânia também. Então o Goiânia era o time da cidade. Devia ter alguma ajuda, que eu praticamente nunca tive. Seu Vicente, o senhor disse que não vai falar sobre o passado antes de suas administrações, não vai trazer aqui as suas memórias, mas durante a sua administração começou o projeto da Vila Olímpica? Realmente, em 1975, o Goiânia treinava no campo do Campinas e era uma disputa. Era o Campinas, um outro time e o Goiânia que treinava lá. Aí o Arnaldo Rabeiro, que foi um grande diretor do departamento amador, me chamou, falou: Vicente, vamos levar o Goiânia para a Vila Olímpica. Aí nós fomos para a Vila Olímpica, eu construí o vestiário que existe lá, eu construí o campo grande que o Goiânia tem, lá na Vila Olímpica, entendeu? Então levamos o Goiânia para a Vila Olímpica, porque ela estava lá entregue ao mato, estava abandonada. E no próximo bloco, então, a gente vai querer que o senhor conte um pouquinho mais de como foi essa estruturação. Na sequência, pode ser? Pode ser. Então, estamos ouvindo, estamos conversando, estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, Vicente Arican, uma bandeira da história do Goiânia Esporte Clube. E na sequência, você fica com a enciclopédia do futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a enciclopédia do futebol. Em dezembro de 1985, o Atlético Goianiense conquistou o título de campeão goiano ao empatar com o Goiás por 1-1 no estádio Serra Dourada. O resultado fez com que o clube rubro-negro quebrasse um jejum de 15 anos sem títulos. Após o jogo, o então presidente Odilon Soares contratou as baterias das escolas de samba Milionários do Ritmo e Unidos da Mangueira para animar a festa na Avenida 24 de Outubro e no estádio Antônio Ascioli. A Milionários do Ritmo compôs um samba-enredo em homenagem ao clube campineiro no ano seguinte. Que bicho deu? Deu dragão. Samba-enredo campeão do carnaval goianiense. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe neste domingo Vicente Arican, há 38 anos se dedicando ao Goiânia Esporte Clube. E no bloco anterior, o senhor destacou e começou a falar um pouquinho sobre o início da Vila Olímpica. O que tinha na Vila Olímpica? O que era? Aliás, o Goiânia tinha um território, tinha um terreno no setor universitário. Como é que era? Qual que era o patrimônio, seu Vicente, quando o senhor assumiu do Goiânia? Quando eu assumi o Goiânia, anos anteriores, eu não lembro a data, porque nessa época eu não participava, Sérgio Dias Guimarães permutou uma área aqui no setor oeste pela Vila Olímpica, que eu acho que foi um bom negócio para o Goiânia. Então o Goiânia... A Vila Olímpica é uma área de 4 alqueires, são 160 mil metros. E ficou totalmente abandonada. Ela tinha uma sede social assim modesta, tinha um campo de futebol lá embaixo, que é o último que... E aí, em 75,
O Arnaldo me chamou, nós fomos para Vila Olímpica e construímos aquele campo de cima. O Valmir Valente, quando foi presidente, construiu o campo do meio. Eu construí aquele vestiário. O Ibrahim ajudou a fazer aquela parte lá do vestiário que não está terminado, entendeu? Alguém ajudou um pouco. Então o Goiânia não tinha praticamente nada na Vila Olímpica, mas nós fomos para lá porque nós não tínhamos campo para treinar. Mas houve a escolha de uma área, por exemplo, existiam opções, ou o que já tinha na área da Vila Olímpica? E tinha construções próximas da Vila Olímpica? Não, a Vila Olímpica não tinha nada ao redor dela, ela só tinha mato, era uma área aberta e tinha esse campo de baixo, uma piscina lá embaixo, simples, e uma sede simples social também, que parece que até já acabou. Era como se fosse um sítio. Realmente ela era bem abandonada. Era longe demais? Como é que era o acesso para conseguir chegar lá? Como é que era esse desafio de mudar a estrutura, mudar a sede de um clube aqui de uma região central de Goiânia para um local tão afastado, seu Vicente? Foi bastante trabalhoso, né? Mas o Arnaldo Rabelo é uma pessoa que eu tenho muita consideração e que o Goiânia deve muito, porque ele trabalhava as categorias de base. Nós dedicamos muito aquilo lá e começamos a treinar. Inclusive a seleção brasileira de júnior treinou lá uma vez, entendeu? E o Goiânia tinha já um certo conforto para trabalhar. E o processo de construção, como foi construir? Tinha que arrumar parceiros para viabilizar a estrutura física do Goiânia nesse início da sua gestão? O parceiro que o Goiânia sempre teve foi o presidente, entendeu? Tirar do bolso? Do bolso. Se ele não tirasse do bolso e a ajuda muito modesta de alguns companheiros, o Goiânia não existia mais também. Seu Vicente, a área, como o senhor até citou, muito grande. Havia um projeto, assim, de uma construção, de uma área para sócios, houve um projeto, assim, uma maquete apresentada para a torcida, de como era o pensamento de vocês para a Vila Olímpica? Não, em determinada época, o Americano do Brasil, uma pessoa muito íntegra, foi diretor de patrimônio. Ele tentou até vender ações de Tito Remido para construir, mas infelizmente não foi avante essa área, que foi uma pena, porque o Americano é uma pessoa muito séria, né? E era a pessoa indicada para mexer com isso mesmo. Mas ficou parado e não teve continuidade. Como é que era a torcida na época? A torcida do Goiânia, voltando um pouquinho lá atrás, o Goiânia em 1974, 1975, nessa década de 80, a torcida, o público nos estádios, era um público grande? O Goiânia teve uma grande torcida, seu Vicente? O Goiânia, eu não digo que o Goiânia teve uma grande torcida, o futebol tem uma grande torcida. Então o Goiânia foi campeão de renda muitas vezes, comigo, com aquele time que tinha lá, que era Marco Antônio, Rogério, Pérez, Bill e Hebe na linha. E nós fomos jogar contra o Vasco lá em São Januário. No primeiro tempo metemos 2-0 no Vasco, 2 gols do Rogério, entendeu? Brito e Abel, um ficou sentado de um lado, outro do outro com o Rogério, entendeu? Então lá dentro de São Januário, o primeiro gol, o Zé Calazans, um ex-supervisor que estava junto comigo, eu estava lá no meio da tribuna, cheio de gente, e eu, despercebidamente, quando o Rogério marcou o primeiro gol, eu dei um pulo e gritei. Aí o Zé Calazans falou, mata o senhor aqui, não sei o quê. Aí eu peguei, aí um torcedor bateu nas minhas costas e falou, não, esse time nosso tá ruim mesmo, pode torcer. Foi quando eu acalmei, mas é intempestivamente que acontece essas coisas, né? E até nessa linha do comportamento do torcedor, o torcedor do Goiânia acompanhava o time fora de Goiânia? Como era assim, por exemplo, hoje em dia a gente vê, o torcedor do Flamengo é apaixonado, o torcedor do São Paulo é assim, ou como era o torcedor do Goiânia? Era um torcedor apaixonado mesmo, daqueles assim fiéis? Era assim, nós fazíamos jogos no interior e a torcida acompanhava, a diretoria ia, eu sempre participei dos jogos do interior. Ultimamente eu não tenho ido porque eu acho que a minha idade nem não permite mais essas coisas, mas a torcida sempre acompanhou. Menos essa torcidinha pequena que o Goiânia tem hoje, que ela só sabe agitar. Ela devia, em vez de ficar xingando, brigando, falar, não, vamos ajudar.
vamos tentar. Ainda tem 2 anos de mandato, esses 2 anos eu não posso entregar. Eu tenho que acertar o resto dos compromissos financeiros, entendeu? Depois disso, eu prometo que se me ajudarem, eu vou entregar um Goiânia, um time respeitável aqui dentro da capital. O senhor falou há pouco desse jogo de São Januário, dessa época que o senhor foi presidente e tudo. Qual um jogo assim que ficou marcado na história para o senhor? Um jogo assim que o senhor sempre lembra e tem saudade desse jogo? Tem um jogo interessante, viu? Nós perdemos de 4-3 por Vila e foi uma época que eu trouxe o Martim Francisco como treinador pro Goiânia. E foi o único jogo nessa história do Goiânia que eu saí carregado do estado perdendo de 4-3 por Vila. O Pérez perdeu um gol ali na trave ali, senão nós teríamos até empatado o jogo. Mas a torcida saiu vitoriosa de campo, perdendo de 4-3. Em que ano que foi, o senhor se lembra? Foi já em 78, por aí. O Serra Dourada fez mal pro Goiânia, porque depois que se criou o Serra Dourada, o Goiânia não ganhou mais títulos, agora o Estádio Olímpico tá voltando, mas o Serra Dourada, como que é a relação do Goiânia com o Serra Dourada nessa época do senhor? O Goiânia foi muito bem no Serra Dourada. Ele foi lá que ele foi campeão de renda há muitos anos. É o que eu falo, não existe o torcedor específico do futebol. Existem as torcidas maiores. Aqui em Goiás tem o Vila, tem o Goiás. O Vila é a maior torcida daqui, ainda é. Porque o Vila, nessa situação que ele fica de luta aí, e o torcedor vai aí, dá renda grande e tudo. Então o Goiânia foi campeão de renda muitas vezes no começo, quando ele tinha um time bom. Sem time, o torcedor nem do Goiânia não vai a campo. E a rivalidade, seu Vicente? Rivalidade com as equipes aqui da capital. Na época do senhor existia, a rivalidade era acirrada. No passado, no início, lá na década de 50, lá na década de 60, existia uma grande rivalidade do Goiânia com o Atlético. E na época do senhor, como é que era a rivalidade do Galo? Não, existia rivalidade. O torcedor é apaixonado, né? Só que naquela época o torcedor tinha educação. Ele não ia a campo para brigar, ele não tinha aqueles mau caráter que vão hoje a campo só para tumultuar, para tornar o futebol isso que está vendo aí na realidade. Mas tinha rivalidade, a gente tinha rivalidade com o Atlético, com o Goiás. É um time que sempre foi mais assim ligado ao Goiânia, foi o Vila Nova, né? Mas o Goiás, por exemplo, a rivalidade era muito grande com o Goiás. Mas qual que o senhor tinha o gostinho maior de vencer? Quem que era melhor de vencer, o Atlético, o Goiás ou o Vila? Eu sempre gostei de ganhar do Goiás. E como assim essa aproximação com o Vila Nova? Eram clubes parceiros, aliados, amigos? A gente pode considerar dessa maneira? Não, não é bem isso, entendeu? O João Carneiro na época era um grande amigo nosso, mas de certo tempo para cá nós não temos nem conhecimento pessoal dos diretores que existe lá, entendeu? Na época do João Carneiro, a gente tinha muita afinidade, né? Hoje não. Na época do Atlético, por exemplo, tinha o Odilon José Soares, né? Depois disso também, ou antes um pouco, já não existia essa amizade assim. No próximo bloco, seu Vicente, a gente já vai finalizar essa participação do senhor aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, e a gente quer saber um pouquinho sobre os seus projetos para o resgate do Goiânia, e queremos uma explicação do senhor, uma explicação exata de o porquê que o Goiânia está na situação que está, jogado, deixado atrás. Daqui a pouco, pode ser? Pode ser. E a partir de agora vamos ao quadro Memórias de quem viveu a história. Memórias de quem viveu a história. Ao longo de sua história, o Goiânia, por várias oportunidades, buscou em suas categorias de base as soluções para o seu time profissional. E durante o Campeonato Goiano de 1983, não foi diferente. E as atuações dos garotos do Galo enchiam os olhos do narrador e comentarista da Rádio Brasil Central, Nickerson Filho. Antigamente, o Goiânia perdia na cara o Coroa e tinha que atacar primeiro por o gol da Rua 55 no Velho Olímpico. Desenhava-se nesta tirada de Toys uma folgada vitória. Mas quando atacava primeiro por o gol da Paranaíba, o desenho era uma derrota.
Tudo isso é de superstição, claro que é. Mas falando do Goiânia, dessa meninada alvinegra, creio que para um time que iniciou o campeonato com a pretensão de lutar apenas para a classificação, a sua campanha está muitos piques acima do que se esperava. Com 10 pontos e na ponta da tabela de seu grupo, o Goiânia mostra que a política que se desenvolve no clube é certamente a razão deste sucesso. Com alguns retoques, com um ponteiro verdadeiramente ofensivo, o Goiânia parece não estar pronto não só para se classificar, mas também para tentar o título. Não faltando o apoio da diretoria e o entusiasmo de sua torcida, é quase certo admitir-se que o Goiânia pode ser um dos finalistas. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias está buscando resgatar as origens do nosso futebol. E hoje, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo, estamos recebendo o Vicente Arican em nosso programa. É isso aí, rapaz, é o presidente do Goiânia, né, há muitos e muitos anos, então o presidente aí que tem muitas histórias para contar, já contou um pouco, com certeza aí neste último bloco vai contar muito mais, não é, Vinícius? É verdade, Gerliezer, e eu queria saber do senhor, seu Vicente, como foi a chegada do Guga? O senhor estava contando pra gente, como aconteceu a chegada do atacante Guga? O atacante Guga, um ex-torcedor nosso, o torcedor nosso, Santos, me procurou e falou: Vicente, o Goiânia tá precisando de um centroavante e o Atlético Mineiro tem 3. Aí eu pedi o Tomazinho, ele foi lá pra casa, de lá nós ligamos pro Tele. O Tele falou: não, vocês podem levar o Guga, porque esse rapaz não gosta de trabalhar e eu não gosto de gente preguiçoso. Aí o Guga veio pro Goiânia, eu comprei o passe dele por 60 mil. E foi essa história do Guga, que acabou sendo emprestado para o Goiás, depois na gestão do Valmir Valente, em 92, depois foi vendido para o Santos. O Guga deixou muito dinheiro no Goiânia e nós, que estávamos caindo para a segunda divisão em 89, daí 6 meses, disputamos o título com o Vila. Em 6 meses de cair para a segunda divisão, disputamos o título com o Vila Nova, que foi campeão daí 6 meses. Só com a presença do Guga em campo. Só um jogador que subia e enfiava tudo de cabeça nos outros adversários. E até o senhor falou assim, depois ele foi pro Goiânia, numa outra gestão. O Goiás tentou a contratação do Guga outras vezes e o senhor evitava? Tentou, mas infelizmente nós dependíamos do Guga, né? Depois ele foi emprestado pro Goiás também, ele teve uma participação lá e finalmente foi vendido pro Santos, que foi lá e só num jogo, me parece que ele enfiou 4 gols lá no Santos. E, seu Vicente, e treinador? Qual foi o melhor que já passou pela história, gloriosa história do Galo? Interessante. Treinador melhor é difícil de citar, porque eu gosto de ver o estrategista dentro de campo. Eu sempre observo o segundo tempo do time. O time está perdendo, mas vem vir o jogo. Então ali é o treinador para mim. Eu vi um treinador fazer isso no Goiânia. Eu sentado no banco, e até teve uma passagem cômica no banco, porque foi naquela época que surgiu Mate o Velho, esse ditado, né? E tinha um menino, Adeilton, lateral esquerdo, ele não era muito certo da cabeça, ele estava no banco. E numa partida muito... Porque existe ali, a gente no banco sofre uma pressão muito grande. E o Arizona era o treinador. E esse Arizona, quando um lance lá, nós quase levamos um gol, aí o Adeilton gritou: mate o velho. O Arizona pegou o Adeilton pelo pescoço e falou: você vai ver quem vai morrer aqui. Então, para mim, o maior estrategista que passou no Goiânia chama-se Arizona. O senhor, no bloco anterior, destacou que a época do Goiânia Chapa Branca foi lá atrás, no início, décadas de 50, 60, mas já nesse trabalho que nós estamos fazendo de resgate da história do futebol goiano, recentemente nós conversamos com Ailê Pinheiro e ele falava que a Federação Goiana de Futebol ajudava muito
protegia muito, os árbitros auxiliavam o Goiânia. Isso realmente acontecia? O Goiânia era protegido da federação? Eu, naquele tempo, não posso falar. Mas, na época atual, eu fui vice-campeão muitas vezes e ele sabe por quê. Por quê? Ele sabe. Ele, Ailê? Ele sabe por quê. Jogada de bastidor dele? Eu não vou comentar isso não, porque o Ailê é amigo meu particular e se ele falou isso do Goiânia, ele cometeu uma bobagem, porque... Mas ele assumia que fazia bastidor para proteger o Goiás. E o Edmo Pinheiro, o que ele fazia? Eu te pergunto, o que ele fazia? Eu não sei. O Edmo, eu não acredito que ele não fizesse, mas e o Edmo Pinheiro, né? Ele no bastidor sempre foi muito fraco, porque ele é uma pessoa que não entra nesses méritos. No entanto, que ele nunca assumiu. Ele assumiu recentemente a presidência do Goiás porque não tinha outro jeito. Ele nunca assumiu a presidência de fato e de direito. O Goiás deve tudo ao Ailê, nós temos que respeitar isso. É o maior dirigente do futebol goiano, mas a presidência, assim, na dureza, sem dinheiro, porque ele tem muito dinheiro. Ele podia assumir, porque ele tem dinheiro. O duro é um maluco igual eu, assumiu uma presidência sem dinheiro. O senhor falou dessas idas do Goiânia às decisões e as perdas para o Goiás. Tem algum título, alguma derrota que marcou, que dói, que o senhor puxa pela memória? O senhor fala, olha, nesse ano eu poderia ter sido campeão? Eu não vou rememorar isso não, porque... Vamos abrir esse baú, não, a gente quer saber essas histórias. Vamos deixar isso pra lá, porque eu sou muito... Eu quando começo a falar as coisas, eu falo muito, e minha mulher pediu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo menos hoje, hein? Tá no fim já, você já tá terminando esse negócio de futebol e... Então vamos deixar isso pra lá. Mas nos bastidores o Goiânia chegou a ser prejudicado. Eu quero entender o porquê desse receio todo do senhor de tocar nesse assunto. Pelo menos pra mim e para quem tá ligado aqui nesse momento na Rádio 730 no futebol de Goiás, por que o senhor tem tanto receio de falar dessas histórias de bastidores? Eu vou só comentar uma história de bastidor com você que não se refere ao Goiás. Tinha um presidente da federação, que eu também não vou citar o nome porque era meu amigo, e a federação existia ali em frente ao Cine Goiânia. Não sei se vocês lembram, tinha uma galeria ali. E ali, um dia, nós conseguimos interceptar uma ligação do presidente da federação falando pro Sansão, que vinha apitar um jogo decisivo aqui, que o time dele era o Atlético. Nós ouvimos ali, nós estávamos justamente na sala de imprensa. Foi lá que nós pegamos o telefone para falar para uma pessoa e interceptou essa ligação. Só isso que eu tenho para te contar. E o Atlético ganhou o jogo? Perdeu. Seu Vicente, no futebol existem 7 partidas seguidas com o Beneto Aide. Seu Vicente, a gente pode ver no Goiânia o mesmo processo de estruturação e crescimento que o Atlético viveu? Pode. Numa questão mais simples, né? Porque nós, por exemplo, politicamente, nós não temos o poder que tem um Valdivino de Oliveira, né? O nosso poder é muito pequeno, nós não somos políticos, nós não participamos de nenhuma... Eu não tenho nenhum descendente que é funcionário público, nenhum descendente. A minha família é pequena, eu falo meu e da minha mulher. Nós somos 20 pessoas, não tem nenhum que recebe dinheiro do órgão público, entendeu? Então, para você ter noção, para mim fica muito difícil contar com essa colaboração. Que o Atlético contou aí, o Atlético teve um poder aí de fogo muito grande, com pessoas lá da minha região, né? Vamos deixar isso pra lá. De quem? De qual que é a região do senhor? É Barro Alto. Barro Alto. Quem que é de Barro Alto que é ligado ao Atlético? Eu sei que eu não vou falar o nome, mas vou falar o sobrenome. Damasceno. Ele é dono dos computadores do estado. Você tá falando da Linknet? Gilberto Lucena? Ele bancou o Atlético, você sabe disso, não precisa te falar. Eu tive afastado do futebol, tô por fora. Ele é de Barro Alto. O irmão dele é amicíssimo meu. Eu já aluguei muito passo pra ele, entendeu? Ele eu não conheço. Conheci outro dia ali, porque fui tentar acertar um negócio ali da Vila Olímpica e ele tava lá. E aí ainda mexi com ele. Falei, esse aí pode contar pra você, viu? Alberto Raso, quem que eu sou, viu?
O Estádio Olímpico, o governo anuncia que nos meados do ano agora vai voltar, né? O Estádio Olímpico vai ser reinaugurado. E quando o Goiânia vai voltar pro Galinheiro, o Goiânia vai deixar de jogar em Umas, em Aparecida, no Anésio Brasileiro Alvarenga, na Serrinha, e vai voltar para sua antiga casa? Esse é o maior sonho nosso, meu principalmente. Porque ali o Goiânia foi campeão a última vez. Ali o Goiânia fez grandes partidas. O Goiânia, que tem uma torcida reduzida hoje, ele precisa de um estádio menor, mais barato. Não é só o Goiânia, não. O futebol goiano. O futebol goiano está carente. O Goiás está carente de disputar no Olímpico também. Entendeu? Serra Dourada hoje pro futebol goiano, o Goiás ir lá, tá de pesado pro Goiás. Então eu acho que o futebol goiano depende demais do Estádio Olímpico. Se o governador conseguir fazer isso até julho, que eu estou vendo essa conversa, o governador no esporte agora ele vai redimir do que ele não fez pro esporte até hoje. Então, se o estádio for reinaugurado em julho, o Goiânia joga parte da segunda divisão já no Estádio Olímpico. Se Deus quiser. Seu Vicente, muito obrigado pela sua atenção, por ter vindo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, por ter recebido a nossa equipe, e esperamos que essa empreitada que o senhor está nesse momento iniciando, o senhor sempre destaca desde o dia 28 de janeiro, que seja uma retomada, que nós voltemos a conversar por várias e várias vezes com o Goiânia voltando a ser o galo forte. Pode ser? Pode ter certeza disso aí, que eu estarei presente agora e conto com a imprensa. Aquela imprensa que não deu o menor apoio ao Goiânia para ir a São Paulo, entendeu? Ela agora tem uma dívida comigo. A imprensa goiana, entendeu? Tem uma dívida comigo. Viu, seu Lédio Gonçalves, seu Edson Rodrigues, que pertence a essa emissora? Vocês estão agora no meu bolso, viu? Tá ok, muito obrigado. E pode contar conosco. E contamos com a sua audiência todo domingo às 11 da manhã aqui no Futebol de Goiás para relembrar essas grandes histórias do futebol goiano, viu, seu Vicente? Eu é que agradeço essa oportunidade, o Goiânia estava precisando, eu nunca tinha falado aqui nessa emissora e tem muitos anos que eu não falo em nenhuma emissora, nem em televisão, mas eu também não tenho muita aptidão para isso não, entendeu? Porque eu sou um pouco positivo e isso pro futebol é muito ruim. Tá ok, aí o Vicente Arican, e você fica com o Museu do Gol aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é perigo, subiu, meu gol, outra vez, É hora de Museu do Gol. Um dos artilheiros da história do Goiânia, o folclórico atacante Bill, sempre aprontava das suas durante os clássicos. E durante o torneio Irapuã Costa Júnior, em 1978, o atacante marcou 2 gols na goleada por 4-0 sobre o Vila Nova. A narração de um desses gols é de Edson Rodrigues. Quarto gol, passou pelo goleiro, disparou! Eletrônico da Madeira do Lisboa, Goiânia 4, Vila Nova 0, Sanches, levanta que vem mais.
uma tremenda pressão. Fica por aqui a edição de número 5 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecemos a audiência de Wallace Franco, Rupert Nickerson e Wander Tavares. Agradecemos a parceria com a Comac Exaustores Eólicos e Compostos Siloé por nos ajudar a resgatar a história do futebol goiano. Quer criticar, sugerir ou manter em contato com nossa produção? Acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás, com Y e Z. Um grande abraço, um excelente domingo e até a próxima. Preparou, correu e chutou.